Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live do nosso canal. Então, vamos falar aqui hoje sobre projetos de construção, projetos de regularização, muita coisa bacana aqui para a gente trazer para essa live hoje, compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia com vocês. Legal, gente? Enquanto a gente dá um segundinho aqui para o pessoal entrar aqui na live, vamos aqui dar uma conferidinha aqui no nosso material, enfim. Ok? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui. O Edson, bem-vindo aqui para a nossa live. Legal? Gente, então vamos lá. Bem-vindo Edson, bem-vindo aqui para o pessoal que vai entrar aqui para a nossa live. Tá? Lembrando que a live a gente faz aqui toda quarta-feira e todo sábado aqui nesse canal. Legal? E aqui a gente vai te ensinar um pouco, né, do nosso trabalho, né, um pouco do que a gente faz no dia a dia, né, com um objetivo da gente poder viver bem da nossa profissão. Né, um objetivo para você fazer pelo menos 10k por mês, ou seja, pelo menos 10 mil reais por mês, através da regularização, ok? Então, gente, hoje, conforme eu já tinha anunciado aqui, a gente vai falar sobre projetos de construção, projetos de regularização e algumas coisinhas ali que estão envolvidas, né? Outros tipos de projetos também, cabe a gente trazer aqui para a live, tá? Né? Lembrando que quando a gente fala da parte de projetos, a gente está falando principalmente ali a parte de prefeitura. Existem sim consequências, algumas coisas que a gente vai levar em consideração para seguir com esse processo após a parte de prefeitura. Mas quando a gente fala de prefeitura, o projeto que é o primeiro passo ali que você vai desenvolver para uma obra, tá? Seja para construção ou se você vai regularizar, tudo vai partir do projeto. A gente fala de prefeitura então, legal? E uma outra coisa que eu gosto muito de trazer, da gente pensar, é que é muito usual a gente falar projeto de construção, projeto de regularização. Porém, gente, eu sempre trato como um processo de regularização. Eu vou entrar com uma aprovação de um processo de construção. Por quê? Quando a gente fala do projeto, o projeto ou planta, né, tem uma série de nomes que você pode dar, ele é somente um dos documentos de uma série de documentos que você vai dar entrada, então, com esse processo de aprovação junto à prefeitura. Legal? Bom, eu trago esse tema porque eu sou formado há 15 anos, né? Eu acredito que eu já fiz um pouquinho de tudo aqui dentro dessa parte da arquitetura, né? E quando eu montei meu escritório, né, trabalhei em prefeitura, trabalhei em loja de móveis planejados, escritório dos outros, até que eu montei meu próprio escritório e a gente fazia de tudo. Projeto de construção, unifamiliar, multifamiliar, tocava obra, né, reformas também, inclusive o processo de regularização já era um negócio que eu fazia lá atrás. Então, modéstia à parte, assim, eu já fiz muito projeto de todos os tipos que vocês imaginarem, e modéstia à parte também, eu acredito que eu fazia muito bem aqueles meus trabalhos, né? Que, graças a Deus, sempre fui muito recomendado pelos clientes, os clientes voltavam, muito cliente de recorrência, graças a Deus. Então, né, eu acredito que a gente tem um know-how aí para trazer um pouquinho desse conteúdo aqui para vocês. E, por favor, se tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, põe na mesa, tenta me pegar aí com alguma pergunta que a gente vai passar pelo menos, no mínimo, o meu ponto de vista. Legal? Igor, mas você está falando que você sabe tudo? De forma alguma. Mas você pode ter certeza que pelo menos se eu não souber de alguma questão, eu vou saber o telefone de quem sabe, eu vou saber onde procurar e eu vou correr atrás para trazer essa informação para vocês logo que possível, ok? Então, gente, vamos lá. Eu estava falando aqui, só para a informação ficar completa, que o projeto ele é um dos documentos de que você vai fazer um processo de construção ou de regularização. Por quê? Né, o projeto ele é um documento, mas você vai ter que fazer um requerimento, um memorial descritivo, muitas vezes um laudo,
muitas vezes até pré-aprovação, que é muito comum, principalmente multifamiliar, um projeto complementar, né, um projeto executivo, tá? As RRTs, que são os termos de responsabilidade técnica, ou enfim, existem uma série de documentos que vão compor então esse processo de construção. E claro que essa documentação pode variar tanto o que vai ser exigido, né, e a forma que vai ser exigido. Por exemplo, no projeto, que é o que a gente está trazendo como tema principal, é muito comum, cada prefeitura tenha algumas notas, né, que são alguns quadros, alguns avisos, que são muito particulares entre si. Então, né, isso daí, gente, tanto para construção quanto para regularização, acontece igual, tá? Porém, varia de cada prefeitura a documentação que você apresenta e como que essa documentação deve ser apresentada, ok? Característica, eu falo que todo o nosso trabalho, o gargalo, é justamente o que precisa ser feito por agente, arquiteto e engenheiro, que é justamente a parte de prefeitura, legal? E outra coisa, eu falo aqui de regularização, mas de forma alguma eu gosto de desmerecer as outras profissões. Eu sou muito grato, né, para quem gosta de fazer projeto, eu já fiz muito projeto, né, não posso cuspir no prato que eu já comi, né, então eu posso falar para vocês, né, na verdade, um pouco do que me fez tomar essa decisão de partir para a regularização de imóveis, que de verdade, eu acredito que foi a melhor decisão profissional que eu fiz para mim, tá? Mas eu estava muito envolvido com os projetos de construção, o pessoal me pede ainda, e eu tenho que pagar meu cartão de crédito agora no final do mês, e como que eu vou recusar clientes se eu não tenho muitos clientes de regularização? Traça uma estratégia, monta, né, um plano aí para você poder alcançar de repente o objetivo, se for o seu objetivo, né, você compartilhar dessa ideia comigo da regularização, tá? E para você poder migrar. Porém, eu te falo que foi a melhor coisa que eu fiz aí na minha vida profissional, tá bom? Gente, então vamos lá. Existe diferença entre cada tipo de projeto, tá? Tecnicamente, quando a gente fala de projeto, a gente tem que entender, tecnicamente, que esse projeto ele tem um objetivo final, ok? Tá? E você desenvolver um projeto de construção, esse projeto que ele tem como objetivo final e ser executado, tá? Ele vai ser, primeiro, ele tem que ser então executável, né? Execuível esse projeto, né? Vai existir uma obra ali. E obra é um negócio extremamente artesanal, é um negócio feito, né, à mão, né? E muitas vezes, infelizmente, por uma mão de obra não tão qualificada, ou uma mão de obra escrachada e desqualificada, que infelizmente a gente vê que é uma situação muito comum, principalmente para o unifamiliar. Quando é uma empresa, né, um porte um pouco maior, de repente uma casa num padrão um pouco melhor, né, você começa a ver que existe uma série de organização, até mesmo uma preocupação com segurança, enfim, tá? Mas se vocês não concordarem comigo, pode colocar aqui, mas se concordar também pode pôr, tá? Que existe essa questão da mão de obra. Então, o que acontece? Quanto mais detalhado você fizer um projeto, melhor vai ser, porque o pedreiro ele vai ter mais, o empreiteiro, quem estiver tocando essa obra, ele vai ter mais condições de entendimento, de compreensão sobre esse projeto. Vou dar um exemplo. A gente estava com um projeto, um dos últimos projetos que a gente pegou foi lá na cidade de Itu. A gente fez a aprovação, está em obra, a gente esteve lá na obra semana passada, né? A arquiteta que trabalha comigo, ela é ótima, né? Ela que acabou ficando, assumindo essa parte, porque eu já estava envolvido diretamente com a regularização. Mas o que acontece? Gente, eu não estou falando mal, isso daí acontece, tá? A gente também peca de vez em quando, mas tinha um desenho que era um detalhe do telhado, que estava sobreposto, o telhado era em nível, enfim. O que aconteceu? Surgiu uma dúvida de telhado. A gente pega o carro aqui de São Roque para ir para Itu e tal, para tirar uma dúvida que era pertinente do pedreiro. Mas olha só, qual que é a importância do detalhamento de obra? Porque se tivesse, de repente, um detalhamento mais, uma informação mais completa, ia evitar
gasolina, pedágio, né, o tempo meu, o tempo da Fabiana, que é a arquiteta que trabalha comigo, né, pra gente ir lá na obra. Perdemos praticamente uma manhã, perdemos não, né? A gente ficou ali dedicado na obra uma manhã praticamente, tá? A gente encontrou, saiu cedinho, foi lá, resolveu o que tinha que fazer, mas só de deslocamento já era ali um pouquinho, uma hora mais ou menos de deslocamento, tá? Então, praticamente amanhã foi embora por conta disso, porque era um projeto de construção, ele tinha como objetivo final ser um projeto execuível e a gente tinha ali um documento que não estava tão claro para que ele pudesse executar de acordo. Surgiu dúvida, a gente foi lá, tirou, fiquei até de fazer algum detalhe, trouxe para o escritório, montei o detalhe, peguei, mandei no e-mail dele para poder, de fato, instruir corretamente como que ele poderia executar. Mas o que eu estou trazendo com essa ilustração aqui para vocês? Olha só o que demanda um projeto de construção. Querendo ou não, é um projeto que ele tem que ser muito mais elaborado do que um projeto de regularização, por exemplo, né? Agora, vamos falar de um projeto de reforma. E aí eu trago para vocês um outro ponto. Uma das últimas casas que eu reformei com a Fabiana, estava presente, a gente praticamente fez outra casa no local, projeto completo. Projeto arquitetônico, os executivos, o projeto de interiores, a execução da obra, tudo com a gente. E o que acontece? Você pega e faz uma casa muito boa, por sinal, tá? Um padrão bem elevado, e aí a gente pega e desenvolve uma casa inteira. E o que acontece? Uma porta de um lavabo que a gente quis aproveitar, não era nem lavabo, era um depósito da varanda gourmet, foi feita ali a medição e tinha uma divergência ali de 1 centímetro nesse projeto. 1 centímetro, gente, tá? E o que aconteceu? Pela medida que a gente tinha da varanda gourmet, tinha uma pia e tal, que a cliente tinha escolhido, que no desenho cabia justinho ali, chegou lá, esse 1 centímetro, o que aconteceu? Pegou na guarnição da porta, tá? Guarnição que eu falo, tem cidade que chama de outros nomes, né? Tô tentando lembrar como que era em Minas, que meu sogro fala muito, alisar, né? Enfim, mas deu essa questão. Gente, você pega, faz um projeto de uma casa inteira e às vezes um detalhezinho só vai te esquentar a cabeça, um detalhezinho só vai de repente chatear ou vai, enfim. Nessa obra ainda a gente conseguiu mudar a pedra, mudar a pia, enfim, tá? Não era o que a cliente escolheu, mas a gente conseguiu fazer ali algum ajuste. Mas, poxa, 1 centímetro para uma obra inteira, será que te queima, não queima? Enfim, tá? Mas é uma situação um pouco chatinha que eu trago para vocês. Então, logo de cara eu falo que existe diferença de um projeto de construção para um projeto de reforma. Quer ver? É muito comum, tá? Um projeto de construção, você trabalhar ali com medidas arredondadas, né, de 5 em 5 centímetros. Isso não é uma verdade, tá? Assim, universal. Mas é muito comum, quando eu trabalhava em prefeitura, né, até hoje a gente vê, eu mexo com a aprovação dentro de eu sou responsável técnico por um loteamento aqui em São Roque, eu que faço as aprovações internas do loteamento, e a gente vê que existe um certo alinhamento, uma certa até medida redonda, tá? Eu não sei te falar por que isso aconteceu, mas isso de fato existe. De 5 centímetros. Igor, então é errado eu colocar lá que o cômodo mede 3,47? De forma nenhuma. Só que entende que quando você faz um projeto de construção, é comum que tenha alguma pequena variação, que é justamente essa questão de centímetros, de que uma parede que vai um revestimento, tá? Ou uma parede que de repente, né, o pedreiro ali deu uma bobeada, de repente ficou um pouquinho tortuoso demais aquela parede, e aí o cara, o famoso, tirar no reboco. Tá? E esse tirar no reboco, de repente, é 1 centímetro a mais que deu diferença lá nesse nosso caso. Tá? Então, para um projeto de reforma, por exemplo, eu sempre falo o seguinte: é importante você tirar a medida o mais detalhada possível.
eu tiro o nível, prumo, tiro o ângulo de cada quina de parede, eu tirava, né? Porque era um projeto muito mais esmiuçado, onde 1 centímetro pode dar diferença. Faz sentido para vocês? Sendo que um projeto de construção não. Muitas vezes é aquilo. Eu sei que o bloco tem máximo, que você faz o seguinte, trabalha lá com uma linha, né, paralela de 15 centímetros, por quê? O bloco tem 14, considera mais meio e meio centímetro ali num reboco, e aí, boa. E você faz o projeto seu inteiro com essa medida de 15 centímetros de espessura. Isso, gente, não é uma verdade que ele vai ficar exatamente daquele jeito. Eu preciso fazer umas build falando que teve uma divergência, que a parede aqui ficou 1 centímetro, 1,5 centímetros, maior, menor? Não, de forma alguma, gente. Existe ali uma margem de tolerância para a gente trabalhar. Mas o que eu estou falando aqui um projeto de construção ele tem uma complexidade X. Um projeto de reforma, por exemplo, ele tem uma complexidade muito maior. Tá? Se você não mexe ainda com reforma, com construção, e você não se atentou a isso, começa a prestar atenção, porque pode ser que isso aconteça com você. Tá? Eu falo que de coração aberto, com as melhores das intenções, para trazer essa informação, porque, 15 anos a gente já sentiu na pele as consequências desse nosso trabalho. A gente tem que trabalhar com responsabilidade. Quer ver então uma outra diferença que muita gente desconhece em relação a projetos? Tá? E aí projeto de construção e regularização, tá? Quando a gente fala um projeto unifamiliar ou um projeto multifamiliar, tá? O multifamiliar ali que eu chamo, gente, não é o geminado, tá? Que o geminado é multifamiliar, não são 2 casas unifamiliares, não, é multifamiliar, tá? Então, um desdobro, tá? Ele vai ter lá as características. Agora, quando você fala de um projeto de condomínio, por exemplo, condomínio, como que é feita a documentação? Ele é feito por uma área privativa, tá? Eu moro em apartamento, né? Então, eu moro em um apartamento com 80 metros quadrados e eu tenho direito a uma área comum de mais tantos metros quadrados, por exemplo. Né? Meu apartamento que era 80 metros, mas eu tenho praticamente 80 metros de quintal privativo. Medida que eu tenho de apartamentos, tem de quintal. Mas isso compõe o quê? É uma área real privativa, uma área, enfim, de quintal, compõe uma área privativa minha, mas eu ainda tenho uma área comum ali aqui no prédio. Então, essas áreas, quando eu falo área comum, inclusive as áreas vazias, área de recuo na frente do prédio, uma área de jardineira, se o prédio tiver uma portaria, uma área de lazer, todas essas áreas são áreas consideradas comuns, inclusive a jardineira, inclusive o acesso, de onde é o acesso de pedestres, todo tem que ser perfeitamente descrito e medido. Inclusive perímetro de vaga de garagem. Você medir o perímetro de cada vaga, quanto que tem as vagas de garagem. Essa vaga aqui, de repente o meu prédio ele faz um detalhe, ou tem uma calçada que ela faz um detalhe, assim, não é toda em curva. Você tem que medir todos esses detalhes, todo o contorno de cada vaga de garagem. Por quê? A vaga de garagem, muitas vezes, isso também não é uma verdade absoluta, tá? Mas é a situação mais comum que a gente vê. A vaga de garagem, ela vai ser pertencente àquela unidade. Mas ela não é pertencente àquela unidade. Tem muitos prédios, né, prédios maiores, onde inclusive a vaga de garagem ela é independente. Tá? Existe uma matrícula no registro de imóveis somente para aquela vaga de garagem, tá? Que muitas vezes ainda é descoberta. Ou seja, tem uma matrícula ali de um quadradinho, né, de um retângulo vazio, descoberto no meio né? Existe, tá? Então, assim, você tem essa diferença do unifamiliar para o multifamiliar, porque o multifamiliar, no mínimo, você tem que descrever todas as áreas, inclusive vazias. Legal? Agora, quando a gente fala num projeto de regularização, gente, né, como objetivo final, que é essa parte técnica que eu estava comentando, qual que é o objetivo de um projeto de regularização? Quando o cliente me procura no escritório, ele vem com uma seguinte necessidade. Igor,
eu preciso levantar uma grana no banco e eu vou pôr esse imóvel em garantia, os juros vai lá embaixo. Igor, eu quero regularizar para eu vender essa minha casa e abrir a possibilidade ali de financiamento. E acontece também assim, o pessoal fala, Igor, eu quero regularizar, deixar tudo direitinho, né, inclusive parte de documentação, depois eu vou fazer, eu queria ver aí essa parte de passar para os meus filhos com usufruto, tal. Tudo isso daí a gente traz dentro do nosso treinamento. Mesmo essa parte jurídica, que é muito importante sim você saber orientar o cliente, e você pode sim orientar, acompanhar, cobrar uma visita, uma diligência para você fazer esse tipo de serviço com o cliente. Mas não vai ser aquele projeto que ele vai gerar uma obra, né? Não vai ser esse projeto que vai depender daquela mão de obra que eu comentei. Esse projeto de regularização, então, ele é um projeto logo de cara mais enxuto, tá? Mais enxuto. Você não tem que ficar pensando, será que aqui está certo, não está o alinhamento? Eu vou aproveitar a estrutura, casar a parede do pavimento térreo com o pavimento superior e tal, para você ter de repente uma economia, né? Uma coisa, são preocupações que eu tinha quando fazia projeto de construção. E eu ficava muitas vezes lambendo, a palavra certa é essa, ficava lambendo o desenho, detalhando, mostrando, como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer aqui para ser melhor e tal. Sempre com o objetivo de oferecer o melhor para o cliente. E do mesmo jeito a gente faz o melhor para o cliente na regularização. Só que vocês entendem que é um projeto muito mais limpo, porque não vai para a obra. Então logo de cara isso daí já mata. Existe, então, essa questão de ser um projeto mais rápido, por ele ser um projeto mais limpo, mas também no nosso treinamento a gente fala exatamente, a gente mostra no CAD como que eu faço uma medição, né? Você está falando ali, então, que um projeto de reforma, de regularização, não vai para a obra, então eu posso fazer ali com as medidas mais ou menos. Não, gente, não é fazer as coisas nas coxas, mas você ter um procedimento para você conseguir desenvolver esse projeto e você fazer com responsabilidade esse processo, tá? Vamos dar um exemplo. Você vai lá na casa, tira a metragem de cada cômodo. Aí o quarto deu 9,80 e poucos metros quadrados. Mas ali na legislação municipal fala que o quarto tem que ter medida mínima de 10 metros quadrados, por exemplo. Você vai ficar sem regularizar a casa por conta de pouquinha coisa, ali 0,18 metros quadrados para você poder atender o seu cliente, para você conseguir fechar esse processo? Então, não, gente. A gente tem que ter um senso crítico para você conseguir desenvolver. Uma questão que é bem comum, Estado de São Paulo, Código Sanitário, que é um código sanitário estadual, eu não lembro o número da lei, Código Sanitário Estadual. Aí, Lei 12.342, tá? Ele fala o seguinte, que eu tenho que ter medida mínima para salubridade, de iluminação e ventilação para cada tipo de cômodo, tá? Inclusive ele fala que a medida mínima que existe é 0,60 metros quadrados, tá? E aí é muito comum você ver aquela janelinha de 60 por 60 em banheiro. E aí você faz lá 60 por 60 vai dar 0,36, né? E aí você fala não dá. Aqui em São Roque é uma coisa que eles pegam no pé em relação a essa questão da janela. Agora, você vai deixar de regularizar uma casa do cara porque ele usou uma janela que é usual, uma janela que não está ali. Gente, põe no seu contrato, faz um negócio com responsabilidade, mas que pode sofrer algum reajuste para você poder, tornar aquele projeto execuível, tá? Aquele projeto, aprovável, tá? Sempre com responsabilidade. Mostra para o cliente depois no final do processo, olha cliente, está aqui o seu projeto, mas aqui eu coloquei a janela, tá? Com uma medida tal, por conta disso. O corredor aqui na sua casa está com 86 centímetros, né? Tem 4 centímetros menos. Então, aqui eu tive que ajustar para 90 centímetros a passagem, Código Sanitário Estadual de novo, tá?
para eu poder, de fato, conseguir regularizar, porque aqui em São Roque a gente tem que fazer um projeto completo. Mesmo projeto que eu vou fazer para uma construção, eu faço para uma regularização. Então a gente tem que ter um pouco desse senso crítico de como desenvolver esse projeto, tá? Para você conseguir aprovar. O objetivo final é você ter aprovação, mas de uma forma muito consciente, segura, para você saber fazer. Tá? Afinal, eu sempre falo que a gente está construindo nosso escritório, nosso negócio, para aquilo nos dar nosso sustento, para aquilo ser o nosso ganha-pão, fazer algo que traga segurança para a gente, não para ser uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer tempo, quando você não está esperando, estoura uma bomba para você resolver. Não, gente, vamos fazer o negócio de acordo, porque inclusive isso vai trazer impacto financeiro para você quando você fechar o mês e enfim, legal? Bom, o que eu estava falando aqui em relação de projeto? Deixa eu dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma medição aqui em São Roque, né, não vou sair daqui para ir em São Paulo só para tirar uma medida externa. São Paulo é o meu melhor exemplo, porque ele é o projeto simplificado, tá? Então é só medição externa mesmo. Agora, eu vou sair daqui para ir lá em Ibiúna, por exemplo, que é uma cidade mais próxima, aqui, para tirar um perímetro, eu não vou fazer uma medição interna, alguma coisa ali, algum detalhe e tal. Às vezes a gente vê essa viabilidade pela distância, enfim. Sair daqui, então vamos lá, vou para Campinas. Gente, é longe, então vamos falar, você vai, aproveita a viagem, considera que você vai gastar mais tempo para poder fazer aquela medição e mede. Agora, como que eu faço aqui no meu dia a dia? Porque em muitos casos, prefeitura, a gente trabalha aqui na cidade e arredores. Receita Federal e Registro de Imóveis, graças a Deus, a gente atende o Brasil inteiro, tá? Mas muitos projetos de prefeitura a gente acaba pegando aqui na cidade. Eu vou lá e eu tiro, primeiro eu vou traçar um diagnóstico para o cliente, então eu tiro uma medição externa daquele imóvel, tá? Porque para mim o que vai me importar, para eu saber as taxas de aprovação, prefeitura, receita e registro, a gente passa o diagnóstico completo, tá? Para a gente ver, inclusive saber qual que é a melhor forma de você regularizar uma obra. Existe diferença, tá? Mesmo no projeto de regularização, você pode desenvolver ele de jeitos diferentes e a gente passa isso no treinamento. Agora, eu vou lá, então eu tiro a metragem externa daquele imóvel. Então eu sei que aquele imóvel tem exatamente tantos X metros quadrados de construção, que é o que vai importar. Passo para o cliente a minha proposta. O cliente aprovou. Legal, Igor, vamos fechar. Eu volto no imóvel, agora eu volto com um desenhista. Tá? Por que eu faço isso? Eu gosto de fazer um atendimento, eu gosto de eu traçar ali o planejamento, a estratégia do nosso negócio. Eu falo que 85% do meu trabalho é eu montar o diagnóstico num processo de regularização e não ficar envolvido com o operacional. Você entende que o custo do desenhista, eu falo isso muito aqui, não canso de falar que a hora do desenhista tem que ser mais barato do que a tua hora, a hora do estagiário tem que ser mais barato do que a tua hora. Então por que você está perdendo tempo fazendo projeto? Volto na casa do cliente com um desenhista e a gente vai tirar a medida, tá? E aí eu vou né? Eu gosto dessa parte, eu vou tirar a medida. Quando eu trabalhei em escritório, em outros escritórios, acontecia. O arquiteto, na época que era responsável, não queria nem saber. Confiava, vai lá. Quantas obras eu já não fui medir sozinho? Você tem alguém para ir medir sozinho, para medir da sua confiança e tal? Ok, pode até ser. Vai te livrar, pensando como negócio, pode te livrar. Mas eu falo, eu não quero ter 30 clientes hoje. Tá? Já tive, mas hoje eu não quero ter 30. Eu quero ter ali 4, 5 clientes, bons clientes, que o negócio já está virando bem, tá? Não é, você pensa baixo e tal. Só que eu, por mim, eu não quis montar uma estrutura muito grande. Eu estava chegando nesse nível, eu falei assim, pera lá, até porque eu tenho outros negócios em paralelo com um escritório, tá? Em paralelo com as nossas lives, com o nosso curso, né? A gente está, inclusive, montando aí uma novidade para vocês,
que vai resolver, veio para resolver essa questão da prefeitura, que eu falei que a gente acaba não trabalhando por conta de distância, deslocamento, enfim, tá? A gente vai trazer uma novidade aí que espero melhorar muito o nosso mercado de construção. Mas, voltando aqui pro nosso foco, eu vou lá a segunda vez com um desenhista, vou medir internamente os cômodos daquele imóvel. E aí o que eu faço? Então eu volto, eu faço as medidas ali cômodo por cômodo, tá? Posso colocar inclusive medida quebrada, se for o caso, né? Para você fazer um negócio mais ajustado, tá? E aí eu venho distribuindo, né? Eu coloco, encosto todos os cômodos, o que eu tenho nesse sentido? E eu vejo quanto falta, eu pego essa distância e eu divido pela quantidade de paredes, por exemplo, tá? E aí eu vou montando esse desenho de uma forma mais organizada, de uma forma que o desenho também vai ficar mais limpo. Os cômodos, eles vão ter a medida exata do imóvel, tá? Agora, né, exato que tem lá. Agora, eu não tenho que ter essa preocupação de uma parede como eu tive essa preocupação no caso da reforma, tá? Regularização não. Você vai colocar ali no contrato algum ajuste e tal. Você fica medindo espessura de parede por parede para você fazer seu trabalho, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro também, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões, tá bom? Deixa eu colocar aqui que eu estava falando, né? Justamente essa parte de que existe alguns macetes para a gente construir de uma forma mais rápida, uma forma mais produtiva, né? E que a gente vai ter, então, melhores resultados para esse negócio, tá? Aí o cambalache? De forma alguma. É o objetivo final daquele processo e o cliente ele vai ficar satisfeito se aquela casa ali der para ele usar como garantia em um negócio, der para ele ter essa casa documentada, uma casa valorizada, enfim. Esse apartamento aqui onde eu moro, por exemplo, eu estou vendendo ele, né? Então, a gente já está em negociação, vou construir minha casa, se Deus quiser, em breve, tá? Então, qual que foi o documento que eu apresentei para o banco, né? Para a corretora, para ela levar para o banco? Somente a matrícula averbada do meu apartamento, tá? Só isso. O banco não vai me pedir planta, o banco não vai me pedir CND, habite, alvará de construção, de regularização, seja o que for. Não vai me pedir nada. Não vai me pedir vistoria de corpo de bombeiros. O único documento que é a matrícula atualizada, tá? Com negativa de ônus, fala que não deve nada, que tá tudo direitinho e boa, tá? Quantos projetos que eu já fiz de regularização que, primeiro, eu não conhecia nem o cliente, tá? Tem projeto que eu fiz, regularizei a casa, nunca vi o cliente na minha vida. Mas e como você foi lá medir? O cara mandava um caseiro e abria, aqui em São Paulo que tem muito sítio, né, muita área de chácara, então a gente ia lá, fazia uma medição, pegava, acabava, marcava para ir devolver esse projeto. Eu não tenho cliente no meu escritório no dia a dia, né, me consumindo tempo, né, me pedindo alteração daquele serviço. Quantas vezes eu virei a noite projetando, porque tinha um compromisso, chegava na hora, né, e o cliente falava assim, então, viu, mas dá tempo de mudar? E a gente naquela, né, é trabalho e tudo, ou vai cobrar, ou então vamos fazer, mas esse é o tempo que você está perdendo ali. Todas essas questões simplesmente desapareceram do escritório. A gente não tem mais essas questões de definição de cliente, né? Então, isso daí também é uma baita de uma diferença de um projeto de construção ou reforma para um projeto de regularização. Você não depende de aprovação de cliente. Você não deve, é muito técnico, é muito limpo, é muito rápido você desenvolver um projeto de regularização. Gente, eu falo assim, eu sei que eu sou suspeito para falar sobre regularização porque eu sou apaixonado, mas não é à toa. Eu não estou levantando a bandeira aqui de um negócio de bobeira, tá? Inclusive, quando eu estafei, quando eu cheguei no escritório, né, foi assim, um susto, né? Eu, graças a Deus, conseguia fazer dessa forma. Cheguei no escritório, falei para a estagiária, falei para o arquiteto que trabalha comigo, falei, pessoal, a partir de hoje,
a gente não vai pegar mais projeto de construção, é só regularização. Regalaram o olho, falaram para mim, Igor, como assim? Mas e as coisas que tem? Eu falei, não, Fabi, você consegue dar um suporte, né, nessa parte, tal, assumir mais essas questões? Tá, mas e agora? Não, a gente vai pegar regularização. Quantos projetos eu disse não nesse meio tempo? Alguns. E eu falo para vocês que, para mim, pelo menos, foi libertador. Melhor decisão que eu fiz, por quê? Me livra tempo, me livra a minha mente, também para eu poder focar numa coisa que vai me dar mais resultado, que é mais limpa, é mais objetiva, mais rápida, né? Para a gente poder ter mais giro no escritório e fazer isso com uma estrutura menor, que era o que eu estava falando aqui para o escritório. Gente, eu falo até o seguinte, eu já trabalhei em escritório grande, estava montando uma estrutura um pouco maior, e às vezes é difícil você montar uma equipe também de confiança, uma equipe que um não quer caso com o outro, que, né, são pessoas, é natural que isso aconteça, mas eu acho que até por passar por algumas situações assim, eu pelo menos optei, é muito claro para mim, em trabalhar com uma estrutura um pouco mais enxuta, né? Tem meu escritório lá na cidade, meu escritório físico, né? Eu estou descendo, normalmente eu trabalho pro escritório de terças e sextas, tá? Eu desço lá outros dias? Desço para mexer com as minhas outras coisas que eu tenho em paralelo, tá? E tudo isso que eu falo para vocês mantendo um faturamento que eu tinha antes, quando eu trabalhava, ficava doido, assumia um monte de responsabilidade e não tinha uma tranquilidade, um sossego, tá bom? Então, gente, né, um passo importante para eu falar aqui para vocês, principalmente, é o seguinte: o projeto de construção, ele é só tudo mil maravilhas e tal? Gente, eu acho. Agora, atenção, é um projeto que vai te exigir mais responsabilidade com aquela informação que você está tratando, tá? Por quê? Mas atenção. O outro eu estou negligenciando, estou fazendo sem atenção? De forma nenhuma. Você está fazendo um projeto de construção, tem que ter uma baita de uma atenção. Abraço, Gabriel. Tem que ter uma baita atenção, porque aquilo vai ser encaminhado para uma obra. Acabei de falar aqui com vocês, a gente vai fazer um projeto de reforma, tem que ser mais detalhado ainda com essas questões que eu trouxe para vocês. 1 centímetro para mim já me deu uma diferença danada, tive que mexer, tomada de decisão, mudar o modelo da pia da moça, mandar mexer na pedra e tal para fazer ajustar, porque pegou na guarnição da porta. Agora, um projeto de regularização, por que a gente pede mais, né, exige uma atenção? Imagina só, você está informando primeiro para a prefeitura que aquele projeto está pronto daquela determinada forma que foi feito. E aí, se você não tem um bom conhecimento técnico da parte burocrática, a parte de legislação, e não era bem aquilo que você colocou no projeto, né, aquilo que você representou no projeto, não estava, de repente, adequado com uma característica local daquela prefeitura, com um recuo, e aí você está fazendo praticamente uma denúncia desse imóvel do seu cliente para a prefeitura. Muitas vezes um imóvel que a prefeitura nem tem cadastrado ainda. Aí você vai lá, entra com uma informação, fala que o cliente construiu um cômodo a mais num lugar que não poderia, e aí você dá entrada lá na prefeitura com as melhores das intenções, achando que está dando um passo para frente. Prefeitura vai lá, não aprova, te manda uma exigência, né, que não vai aprovar, cadastra essa obra do cliente e muitas vezes ainda pode cadastrar em ex-ofício, né, vai cadastrar em ex-ofício e muitas vezes ainda vai começar a cobrar o IPTU majorado em forma de multa, ou vai começar a mandar multa para o cara para ele poder adequar a situação física de acordo com a norma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas daí é só eu dar um gato e adaptar aquele projeto da situação existente para a situação aprovável. É aquilo. Pode ser que passa? Pode. Mas
Pode ser que você já levantou a lebre da situação e de repente o engenheiro ele vai falar assim, não dá. Ó, esse laudo fotográfico que você fez aqui, onde mostra a situação conforme o projeto que você apresentou, agora você está falando que é menor? Não dá. Pode acontecer também, isso daí eu já vi acontecer, tá, gente? Ah, mudou alguma coisa. Ah, mudou? Então pera lá. O fiscal, vai lá na obra, lá do Gabriel, para ver se está de acordo ou não com o que está aqui. E chega lá e não está. Aí você vai mandar o cliente demolir a casa dele para ele se livrar de multa. Enfim, gente, inviabiliza o negócio. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, muita atenção. Você acha que está dando um passo para frente, está dando 2 passos para trás. Por quê? Além de não aprovar, você perdeu tempo, não honrou com aquele compromisso, seu contrato com o cliente, e você ainda está sacaneando o cliente, o proprietário, que vai começar a pagar um valor a mais de PTU, muitas vezes um valor de multas em cima desse PTU. Tá? Então, tem esse ponto de um projeto de regularização que você tem que ficar mais atento à parte burocrática, dominar o assunto de regularização de imóveis como um todo, para você poder, então, traçar esse diagnóstico, poder ter, sim, um escritório saudável, tá? Com boas tomadas de um escritório que resolve. Eu falo o seguinte, graças a Deus, 15 anos de trabalho que eu tenho. Graças a Deus, eu nunca sofri um processo, uma ameaça de processo que seja. Nunca. Graças a Deus, a gente procura justamente trabalhar direitinho, fazer um contrato, orientar o cliente. Cliente, regularização, a gente vai lá, vai fazer, mas olha, no meu contrato tem um monte de coisas legais aqui. Já trouxe aqui numa live faz bastante tempo, acho que vale a pena fazer aqui uma live de novo sobre esse tema de contrato, tá? Eu coloco confidencialidade, não dá para eu sair falando, né, para todo mundo que o Gabriel lá tem a salinha dos 50 tons de cinza lá na casa dele, tá? Então assim, não dá. Ah, o Gabriel tem um cofre secreto, um quartinho do pânico, alguma coisa assim. Não dá, gente. Tá? A gente tem essa responsabilidade, inclusive em contrato. Tá? Uma das coisas que a gente põe em contrato também é sobre essas possíveis adaptações, os ajustes técnicos que a gente tem que fazer para que a obra seja aprovável. Antes de dar entrada, quando eu fecho o projeto, cliente, olha só, muitas vezes eu mando por e-mail. Fala para o cliente, olha, cliente, foi identificado que seu corredor tem 84 centímetros por norma, precisa ter 90. Basicamente, eu já faço essa análise pensando como se fosse o técnico da prefeitura que fosse fazer, faço o projeto, faço esse relatório, na verdade quem faz hoje é a desenhista, pego, mando para o cliente, está ciente, tá? Eu tive que fazer, qualquer coisa que o cliente questiona, está aqui a lei onde fala essa coisa, por que eu fiz, embasando, olha, é dessa forma que a gente tem que aprovar. Mais ou menos assim, você tem a opção, você vai adaptar, você vai mexer lá fisicamente, que nunca aconteceu, tá, em 15 anos, ou você vai, ou então você dá um ciente aqui para mim, né, que você tem a responsabilidade sobre essas coisas que estão em desacordo com uma legislação. Ah, mas está em desacordo e você está fazendo errado, cambalacho? De novo, de forma alguma, gente. Né, às vezes foi esse reboco que deu essa diferença, né, de metragem, diminuiu um pouquinho, tá? De repente, né, sei lá, qualquer coisa, o cara fez 100 projetos, daí é meu dia a dia, a gente mexe com muita gente que fala assim, não, fui lá e fiz na tora, sem aprovação. E aí, você vai deixar de regularizar, vai deixar de atender o cliente, vai deixar de faturar aquele serviço também por conta de pouca coisa? Então, assim, acho que esse senso crítico vale muito a pena. Eu gosto muito do caso que eu já trouxe aqui para vocês também, de uma situação que eu cheguei na casa do cliente, identifiquei logo de cara que não era um projeto aprovável, uma construção aprovável. A casa do cara é de muito, muito, muito bom gosto. Uma delícia a casa, um charme. Linda, linda, linda.
Só que o cara fez somente a edícula aqui na prova. Inclusive São Roque, por curiosidade para vocês, de novo, fica o cuidado de falar que isso não é uma regra geral para todas as cidades, mas São Roque fala que a edícula pode ter no máximo 30% da construção principal. Ou seja, se não existe a construção principal, o cara fez edícula, 30% de nada é nada. E que também fala que não pode aprovar somente edícula, tá? Então, cheguei lá e falei, olha, não é aprovado. O caso do cara é uma belezinha. E aí você fala assim, bom, então quer dizer que hoje o que o cara tem não atende. Mas para atender ele tem que ter uma construção aqui com tantos metros aqui na frente. E aí, eu já contei essa história, mas assim, a gente fez o negócio acontecer documentalmente, sabendo interpretar, sabendo, isso daí eu falo, gente, abertamente aqui na live, porque eu não tenho problema nenhum com isso que eu estou fazendo. Todo esse meu trabalho, toda essa análise, as saídas, esse diagnóstico que é o que eu trabalho hoje, eu faço tudo 100% dentro da legalidade, tá? Eu faço tudo que eu procuro fazer, né? Eu procuro ser o mais correto possível, o mais transparente possível também. E assim, eu tenho o meu senso crítico de falar o seguinte, pô, então se o cara tem uma construção de 300 metros aqui na frente, não poderia, e essa casa aqui que não está prejudicando ninguém, que está muito bem construída, que está belezinha, não dá? Pera lá, vamos ver aqui qual que é a brecha que existe para a gente conseguir fazer uma aprovação. E aí a gente faz tudo dentro da legalidade, sem deixar bucha, sem deixar problema para a gente, sem deixar problema para o técnico da prefeitura que vai aprovar, e sim, ele tem responsabilidade sobre essa aprovação também, tá? Tanto eu que faço o levantamento, o projeto, o técnico, e também o proprietário, justamente por trabalhar, saber dessas brechas que existem dentro da legalidade. Legal, gente? Tem algum ponto? Tem live que vocês participam, tem live que vocês ficam quietinhos. Gabriel mandou um abraço aqui. E, enfim, legal, gente. O que mais a gente pode falar de projeto, já que a gente está falando aqui? E se deixar, a gente rende aqui com esse material, tá? Um projeto de construção, ele tem como objetivo da aprovação gerar um alvará de construção, que é a permissão para se construir. Então, vai autorizar você construir. É muito comum esse alvará ele ter uma validade, tá? O alvará, então, vai valer, no caso aqui de São Roque, vale 5 anos. Tem cidade, né, multifamiliar, vale 2 anos aqui. Tem cidades que vale 3 anos um projeto, tá? E aí vai variar também de cidade para cidade. Mas o alvará de construção, ele é uma permissão para se construir. Não quer dizer que você pediu para construir, o Fábio que entrou aqui, um abraço, Fábio, pediu para construir, ele vai construir. Ou então que o Fábio pediu para construir, que ele vai construir de acordo com aquilo que ele pediu, né? Deveria. Tem um projeto substitutivo e tal, mas aqui eu estou tratando com realidade de quem já sentiu na pele em 15 anos, mais de 15 anos, na verdade, de prática no mercado. Isso não é uma verdade absoluta. Por mais que você coloque em contrato de projeto de construção que qualquer alteração deve ser comunicada e autorizada pelo arquiteto, sob pena de você poder dar baixa na sua responsabilidade técnica. Enfim, quando você vai lá, passa o cara às vezes nem te chama para ir naquelas etapas combinadas. Você chega lá, o cara mudou. Muitas vezes você passa lá, você fala assim, nosso cara já construiu, casa está pronta aqui, e eu não estava nem sabendo. Gente, imagina, eu não... Ser bem honesto com vocês, eu tenho meu controle, minhas coisas, mas assim, imagina, o alvará tem uma validade de 5 anos de serviço, né, em aberto. Você tem cliente que vai construir a casa em 4 meses, tá? Ou então você vai ter clientes que vai pegar esses 5 anos e ainda vai pedir renovação. Você consegue saber que pé que está todos esses seus clientes? Né? Acompanhar todas essas obras, a gente já perdia a conta de quantas obras ainda existem em andamento.
Porém, eu deixo muito claro nos meus contratos como a gente procede em relação a isso, tá? Que o cliente ele tem que me comunicar sob pena de poder dar baixa em alguma coisa, né, de responsabilidade, e também que ele assume os riscos, né, sobre aquela questão. Mas você está falando de projeto, não é nem responsabilidade técnica. Já fiz responsabilidade técnica também, gerenciamento de obras, tá? Enfim, mas mesmo um escritório de projetos, tá? Isso é uma outra coisa que acontece. Essa semana eu conversei com um rapaz né, pelo Zoom, e o cara assinava projeto e ele falava assim, o cara quer projeto, quer construir. Ele vai lá e dá de presente pro dono uma RT de obra para ele conseguir aprovar. Tive uma boa conversinha com ele ali, foi bem bacana, bem legal, porque a gente vai... também é o tema de mais uma outra live, tá? Aqui pra gente falar, porque dá para entrar nesse assunto aí bem mais profundamente. Agora, vamos ver aqui, desculpa. Vamos lá. Tá, um projeto de construção, gente, ele vai então ter esse prazo de validade em aberto. Então quer dizer que o alvará de construção, ele sempre é acompanhado de um final. O projeto de construção é a abertura de um processo, mas quando esse processo chega no final, você tem que pedir um habite, que é um documento complementar àquele alvará de construção. Legal? Então, um alvará, quando você entra com um projeto de reforma, ele vai gerar ali, de repente, algum documento ali de conclusão de reforma? Pode sim, tá? Porque, inclusive, incide ISSQN, INSS e tudo mais em cima dessa reforma, tá? Agora, um projeto de conservação ou um projeto de regularização, você está fazendo um projeto sobre algo que já está pronto. Quando que foi o início daquela obra? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Ninguém sabe se essa construção, por mais que você pergunte para o dono, que a construção existia lá desde 1979, tá? Mas a prefeitura nunca tomou ciência dessa construção, só cobra em cima do terreno, IPTU, e aí você vai fazer esse projeto. É um alvará de regularização. O regularização, ele é um documento normalmente único, suficiente. Legal? Bom, vamos complicar um pouquinho mais aqui, trazendo para vocês que são características também do projeto de construção e regularização, tá? Eu tenho um projeto, eu tenho um alvará, um projeto aprovado, lá então de 1979, que foi o exemplo que eu dei aqui, porém o cliente nunca tirou a habite, inclusive a prefeitura não está cobrando nada sobre essa área de construção. Então, esse meu alvará eu posso jogar fora, porque afinal ele já perdeu validade. Quando o cliente me chamou para regularizar, a prefeitura falou, aquilo ali não tem mais validade. Pode rasgar e entra com um projeto de regularização. Quantas vezes eu já ouvi isso acontecer? Porém, não rasga esse projeto lá de 1979. Não rasga, tá? Porque ele vai servir como comprovação para você depois lá na Receita Federal, tá? Igor, mas você está falando de projeto, já foi para alvará, já foi... Gente, eu empolgo e assim mesmo a gente vai compartilhando informação aqui com vocês, que são informações de fato que eu acredito serem relevantes, tá? Não rasga porque você pode utilizar esse processo, esse projeto, esse alvará, lá na frente para você fazer uma aferição junto à Receita, utilizando essa informação lá de 79, porque por mais que você está regularizando essa casa, inclusive na Receita agora em 2022, você pode usar, está listado dentro da Receita Federal, que um dos documentos que comprova o início de obra é justamente o alvará. Vamos falar de outra forma.
Eu falei que eu quero construir minha casa, aí se Deus quiser, em breve. A prefeitura vai aprovar meu projeto, vamos falar que ela aprova aí, né, 1º de março, por exemplo, saiu essa minha aprovação. Dia 1º de março eu tô lá com o pedreiro esperando sair para iniciar minha obra? Não. Muitas vezes eu vou esperar o projeto ser aprovado, para eu poder alinhar com o pedreiro, né? Na verdade a gente já tem uma equipe, então a gente vai tocar com esse pessoal, mas é assim, o cara ele sabe que vai estar para sair, mas eu só vou começar minha obra com o projeto aprovado. E aí quando aprovar que eu vou comprar material, a gente está olhando, está especulando, mas a gente vai comprar somente depois. Então pode ser que eu comece essa minha obra no dia seguinte, pode ser que comece essa minha obra uma semana depois, um mês depois, um ano depois, 4 anos depois, afinal meu projeto ainda tem a validade dele, né? Ah, mas passou 5 anos e tal. Não importa, gente. A Receita Federal aceita um alvará de construção como data de início de obra. Não é o dia que o pedreiro entrou. Se está listado, é lícito a gente usar essa documentação lá de 79. Então você tem a decadência lá 79, 80, 81, 82, 83 e vai até 2016, ou seja, você tem aí praticamente os 40 anos de decadência, tá? Não fiz a conta exata, e aí você vai pagar somente em cima de 17, 18, 19, 20, 21 e agora esse 2022 aí, alguns meses, né? Aí, mas você está me falando 17, 18, 19, 20, 21. 21 entrou em decadência. Na verdade, não. Por quê? Como que é? 17, 18, 19, 20, 21. Os projetos... Isso, então é a partir de 2017. 5 anos mais um, tá? Que são 5 anos fiscais. Então, se eu contar de trás para frente, 22, né? Primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2022, vencem todas aquelas aprovações feitas até em 2016, porque 2016 mais 5, 21, 2021, a dívida pode ser executada até o 1º dia do exercício seguinte. É isso que traz o Código Tributário. Então, pode ser cobrado até 1º de janeiro de 2022, tá? Então, você vai pagar ali esses 5 anos mais alguns meses ali no caso, alguns meses para você poder fazer essa comprovação. Mas o que são 5 em cima de 40? E se você faz, você segue essa orientação, rasga esse alvará lá de 79, quando você for lançar para a Receita Federal só com informação de 2022, adivinha o que vai acontecer? Vem uma guia de todo tamanho aí para você fazer pagamento. Tá, gente? Isso daí, inclusive, faz parte da nossa análise para diagnóstico, quando a gente vai fazer uma regularização do cliente. Esses dias aqui atrás, até tenho que ver se o pessoal me mandou a documentação que eu pedi, mas eu estava fazendo uma análise, e numa análise preliminar com o dono da obra que me ligou, hoje eu estou tratando com o advogado dele. Imagina, o cara tinha 2 construções na Berrini. Quem está aqui em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que eu estou falando ali Berrini. São coisas ali absurdas, assim, rola muita grana, né? Ali na Berrini. E o cara tem 2 imóveis, um onde ele comprou 2 construções, demoliu e construiu uma única casa, e outro que ele demoliu 3 casas para fazer uma outra casa, tá? Casa não, aí um restaurante, tá? Então, imagina só o porte desse negócio. Eu calculei em cima da menor obra, que era que ele tinha informação, 1.500 metros quadrados, tá? 1.500 metros quadrados da Receita Federal, se ele tivesse que pagar 180 mil reais para a Receita, tá? Agora, a gente analisando essa documentação, perguntando, porque ele fala, é um alvará que eu tenho de regularização. Ok, regularização, então, que foi feito, então... Mas espera lá, você tem algum documento aí para comprovar início? Enfim, a gente vai lutar aí para conseguir baixar o máximo possível, ou de repente até totalmente,
essa guia para o cliente pagar, justamente por saber analisar essa documentação. Legal, gente? Ó, fugi do tema da nossa live agora no finalzinho, mas são coisas relevantes que estão entranhadas aí. Se você está entrando com um projeto, é porque ele vai gerar um resultado para você. Qual que é o resultado esperado? Vê isso. Pensa no seu projeto, vê no dia a dia do seu escritório, desenha, anota seus processos. Não quer acreditar no Igor, que já fez isso, já sentiu na pele, e está falando para vocês, foi a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida, trabalhar com regularização, exclusivamente com regularização, hoje, no meu escritório, somente regularização. Ah, Igor, mas tem ali um prédio para fazer e tal. Gente, às vezes um prédio também, vamos lá, a gente tem expertise, uma metragem legal, dependendo de como a gente estiver no escritório, a gente pode conversar, tá? Mas hoje o meu escritório, que entra no escritório, é projetos, de processos, na verdade, de regularização, legal? Quando eu passei a fazer isso, na verdade, antes de eu tomar essa decisão, eu parei para perceber que um processo, melhor dizendo, de regularização, me consumia menos da metade do que um processo de construção. Não para eu desenvolver, fora o tempo de cliente, fora uma série de outras questões, retrabalho, até plotagem economizou, porque se eu tinha que fazer um projeto mais detalhado, era mais papel, era mais plotagem, enfim, melhorou basicamente em tudo. Eu não consigo pensar em uma área que tenha piorado. Só piorou, e na verdade isso daí é libertador, Fala não é libertador. Quando se fala não para uma coisa, você diz sim para tantas outras. Então, só melhorou, tá, gente? Legal? Válido? Pessoal quietinho aqui nessa live, mas esse material vai ficar gravado para vocês, tá? Muito possivelmente a gente vai fazer um trabalho mais diferenciado daqui para frente com o canal do Instagram. Vai ter bastante novidade para vocês. Então, lives, só repassando, toda quarta-feira, 20 horas e 5 minutos, todo sábado, às 10h20 da manhã. Ok, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.